E agora traremos para você uma entrevista exclusiva aqui em Os Pingos nos Is. Está conosco aqui no nosso estúdio em São Paulo o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Presidente, seja bem-vindo, boa noite. Obrigado pela entrevista. Boa noite, Vitor. Um prazer participar do programa e estou inteiramente à disposição. Presidente, começo perguntando o seguinte: o senhor pretende colocar em análise o pedido apresentado pelo senador Jorge Cajuru de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do STF? Veja, há pedidos de impeachment em relação a ministros do Supremo. Houve o anúncio de que haveria também esse pedido de impeachment em relação ao ministro Alexandre de Moraes. Naturalmente que nós vivemos um momento tão atípico e tão difícil da vida nacional que tudo quanto há em relação a impeachment de ministro do Supremo, impeachment do presidente da República, comissões parlamentares de inquérito, acabam não sendo a prioridade desse instante. Nesse momento nós temos uma prioridade absoluta no Senado Federal e também na Câmara dos Deputados, do enfrentamento da pandemia e da solução do problema que os brasileiros enfrentam e consideram que seja prioritário nesse momento. Eu considero a saúde pública e, naturalmente, a vacinação e a ampliação de leitos de UTI, insumos de medicamentos, oxigênio, como uma prioridade de saúde pública. O desenvolvimento social com a instituição do auxílio emergencial, que veio nesta última semana através de uma medida provisória que instituiu o auxílio emergencial às pessoas no Brasil. E o crescimento econômico através das reformas estruturantes que nós temos para fazer, como essa dita pelo deputado Carlos Sampaio, que é a reforma tributária e também a reforma administrativa. Essas são as prioridades. As demais demandas, obviamente, merecem respeito e serão tratadas pela presidência do Senado no momento oportuno, à luz do regimento da Casa. Mais uma pergunta, presidente. Agora, Augusto Nunes. Diga, Augusto. Presidente, boa noite. É um prazer conversar com o senhor. Eu queria saber o seguinte: segundo a Constituição, nenhum parlamentar pode ser punido aí por opiniões, votos e palavras. O deputado Daniel Silveira, ele foi preso pelo Supremo, a prisão foi referendada pelo Congresso, porque ele emitiu opiniões. O senhor não acha que foi uma invasão do Supremo Tribunal Federal nas atribuições do Congresso? O Congresso, sim, pode punir um dos seus integrantes. Augusto, essa é uma questão travada na Câmara dos Deputados. Na verdade, foi uma providência da Câmara mantê-lo preso e não do Congresso Nacional, uma questão judicial que toca ao Supremo Tribunal Federal, de modo que eu, como presidente do Senado, sem conhecer todos os elementos do inquérito policial no qual houve a prisão e sem conhecer os elementos que hoje, a essa altura, estão no Conselho de Ética da Câmara, não posso afirmar com toda segurança em relação às questões jurídicas atinentes a esse caso. O que observei, e aí digo como espectador desse acontecimento, é que a imunidade material, que é uma garantia, não é só do parlamentar, é uma garantia da cidadania, de se conferir ao parlamentar a independência em relação às suas palavras, opiniões e votos, ela não é absoluta. Esse é já um entendimento consagrado de que qualquer ato que extrapole esse limite da imunidade material parlamentar pode configurar um ilícito capaz de gerar um procedimento no Conselho de Ética, eventualmente um ilícito penal de crime contra a honra, por exemplo. O fato é que o Supremo Tribunal Federal, à unanimidade, entendeu haver a flagrância delitiva, e com os 11 votos da flagrância delitiva, eu entendo que se deveria passar para uma segunda fase do processo o mais rapidamente possível e tratar esse parlamentar como todo e qualquer réu no Brasil, ou seja, uma vez ratificada a prisão em flagrante, deveria se aplicar a ele medidas cautelares diversas da prisão, de modo que ele responda ao processo em liberdade e também o processo no Conselho de Ética. Talvez essa seja a solução mais adequada para o caso, me parece até que isso já aconteceu com uma medida cautelar imposta ao parlamentar para que ele responda em liberdade, como todo e qualquer réu que seja primário, de bons antecedentes e um crime praticado sem violência. Próxima pergunta de José Maria Trindade. Diga, Zé. Salve, presidente. Prazer falar com o senhor aqui. Presidente, hoje o senhor deu uma declaração aí de que se trata de uma minoria desordeira e que uma brincadeira macabra e o negacionismo, e estão atribuindo essa fala do senhor como uma referência ao presidente Jair Bolsonaro. O endereço foi para ele mesmo, presidente? Trindade, absolutamente não. Eu tenho respeito pelo presidente da República. A minha referência foi no momento em que eu saudei a população brasileira, que está pacífica, ordeira, consciente de suas responsabilidades, aguardando de nós
Homens Públicos em Brasília, a solução para esse problema da pandemia, fiz referência a essa minoria que se aglomera em festas clandestinas, em cassinos clandestinos, que não tem a menor empatia em relação ao próximo e que não entenderam ainda que essa doença de 2021 é diferente da doença de 2020, que houve uma mutação muito severa desse vírus, as características das doenças são completamente diferentes, tem atingido jovens, atingiu um senador da República, nosso colega, o terceiro senador que nós perdemos para o coronavírus, foi o senador Major Olímpio, talvez o homem mais forte lá do Senado, mais saudável e que sucumbiu ao coronavírus. Então, essa doença é diferente da de 2020. Então, quando eu me referi à minoria desordeira, foram essas pessoas completamente sem empatia que insistem em colocar a sua própria vida e a vida de terceiros em risco. Vamos a mais uma pergunta, presidente. Agora, Guilherme Fiuza. Por favor, Fiuza. Pois é, presidente, boa noite. Pegando esse ponto que o senhor assinala sobre aglomerações, né? O senhor acha que uma boa política para combater aglomerações é submeter a população ao lockdown sem critério, irracional, sem um atestado de eficácia sanitária, matando gente de fome, de depressão, de suicídio? O senhor acha que, como política pública, esta política que é predominante no país favorece o esclarecimento da maior parte da população sobre o tipo de conduta que ela precisa ter? Fiuza, primeiramente, dentro dessa premissa que eu acabei de dizer, que essa doença na segunda onda é muito mais grave, muito mais severa que a primeira onda, nós não podemos desconsiderar isso. O que eu considero é que depois de um ano de pandemia, o que nós não podíamos admitir nunca é que não houvesse leitos de UTI suficientes. Por que desarticularam os hospitais de campanha nos estados e nos municípios? Por que não há insumos suficientes para a sedação? Por que não há oxigênio suficiente? Porque nós no Brasil, eu não estou estabelecendo culpa de ninguém, eu estou dizendo nós no Brasil não nos preparamos para uma segunda onda que já se anunciava em outros países do mundo. Esse foi o grande erro. E depois de um ano de pandemia, as pessoas já sabem o que precisa ser feito. Elas precisam usar máscaras, elas precisam higienizar as mãos, elas precisam manter o distanciamento, não é? Mas não me parece que, por exemplo, num restaurante haja o problema hoje, depois de um ano, das pessoas compreenderem o que precisa ser feito. Um restaurante que se mantém espaçadas as mesas, que as pessoas usem máscara, que haja o álcool gel. Não é nesses lugares que as pessoas estão sendo contaminadas. As pessoas estão sendo contaminadas por essa minoria que, repito, desordeira e sem empatia, que promove essas festas clandestinas, essas aglomerações indevidas. E um outro ponto de destaque também, que foi uma omissão do poder público. O cidadão que tem consciência da gravidade da pandemia, que tem todas as suas precauções no seu local de trabalho, tem todas as suas precauções dentro de casa. Nem o almoço de domingo ele está fazendo com a família para poder se precaver e manter o distanciamento. Ele não tem opção para ir ao trabalho. Aí ônibus e metrôs lotados e sem que haja uma resposta do poder público para isso. Ou seja, o cidadão não tem opção para poder ir e voltar do trabalho e provavelmente muitas pessoas estão se contaminando em razão dessa falta de planejamento público. Então, respondendo muito objetivamente sua pergunta, depois de um ano de pandemia, a sociedade e a população já têm consciência do que precisa ser feito. Alguns insistem em não fazer, que felizmente é uma minoria, mas eu considero que esse exame de restrições em cada uma das localidades deve ser feita por prefeitos e governadores, de acordo com o que foi o entendimento do Supremo Tribunal Federal e de acordo com as características de cada localidade, permitindo que se funcione determinados setores, não funcionando determinados setores, mas é um papel do poder público, do chefe do executivo local, de decidir o que é o destino do seu município ou do seu estado. Eu considero que assim deve ser feito. Agora a pergunta, presidente, da Ana Paula Henkel. Diga, Ana. Boa noite, presidente. Rodrigo Pacheco. Vindo dessa pergunta do Fiuza e também da sua resposta, aqui nos Estados Unidos nós vivemos uma autonomia maior, né, pelo federalismo americano. Os estados têm uma autonomia, uma independência maior nas suas decisões. E a gente vê números significativamente caindo em estados que estão abrindo a sua economia, como o Texas, como a Flórida, obviamente mantendo uma política responsável, como o senhor disse, de higienização, de distanciamento, uso de máscaras,
mas os números de pessoas contaminadas pelo vírus vêm caindo nesses estados e eles estão indo numa direção oposta. Em vez de restringir os horários em restaurantes, bares e shoppings, eles estão expandindo esses horários justamente para que não haja aglomerações. O senhor não acha que isso seria uma saída, ao invés de restringir os horários, 8 horas, fechar os restaurantes, expandir o horário para que os estabelecimentos fiquem abertos por um período mais longo e as pessoas não se aglomerem? Ana Paula, eu não conheço profundamente a situação dos Estados Unidos, tudo o que aconteceu em todos os estados americanos. O fato é que os Estados Unidos sofreram muito com a pandemia, um número muito alto de pessoas que foram sucumbidas pela pandemia, que morreram e que se infectaram. Agora vejo realmente uma reação, pelo que observo do governo atual, de uma reação em relação a isso e uma ampla escala de vacinação. Eu sei porque conheço várias pessoas que estão aí, que já se vacinaram, inclusive de idades de 40, 50 anos, me parece. Então, me parece que os Estados Unidos têm sido agora um exemplo bom que pode ser observado. Então, sem conhecer a fundo, eu não posso opinar, mas acho importante nós conhecermos essa experiência dos Estados Unidos e, eventualmente, buscar identificar se ela pode ser adequada ao Brasil ou não. Agora, de fato, é muito lógico e muito razoável se pensar que, diante de uma limitação do número de pessoas num determinado estabelecimento para se garantir o distanciamento suficiente para evitar a infecção com o uso de máscaras e álcool gel, se prolongar o horário de funcionamento, parece sim, pode ser uma medida inteligente. O problema é que, neste momento, no Brasil, nós temos o ápice da crise, né? Os leitos de hospitais absolutamente preenchidos, uma beira de colapso, um problema que eu estou reputando muito grave nesse momento e muito sério mesmo, que é a falta dos insumos de sedação. Imagine você, as pessoas não terem um leito e, quando tem o leito, não ter a anestesia para poder serem entubadas. Então, e quando tem isso também, às vezes falta oxigênio. Então, é esse planejamento que nós temos que fazer em relação a insumos, leitos de UTI, oxigênio e a vacina, que é uma política que eu tenho pregado, Ana Paula, que não há outro caminho para o Brasil que não seja a união. Reconhecer a liderança do presidente da República, que deve liderar esse movimento de solução desse problema, ter no Senado, na Câmara dos Deputados, no STF, na Procuradoria-Geral da República, agentes de colaboração para um objetivo comum. Nós precisamos sentar à mesa, identificar nossas convergências e as divergências tentarmos dirimi-las, ou na conversa e na negociação, ou através dos instrumentos próprios de solução dos conflitos que há, obviamente, entre os poderes, e é normal que na democracia haja isso. Então, o nosso objetivo nesse momento, e nós não podemos adiar isso, é de uma união, de um pacto nacional de enfrentamento inteligente dessa pandemia para evitar esse sofrimento que assola nós todos, e não há ninguém de nós aqui que não tenha alguém próximo que não tenha contraído o coronavírus e tenha sofrido e até perdido a vida por ele. Presidente, e falando sobre os Estados Unidos, o senhor mencionou agora, na semana passada o senhor anunciou que fez um pedido à vice-presidente americana, Kamala Harris, que é também presidente do Senado nos Estados Unidos, para que houvesse a concessão do excedente de vacinas disponíveis por lá ao Brasil. O Ministério das Relações Exteriores anunciou que, antes disso, no dia 13 de março, já havia feito esse mesmo pedido ao governo americano. Gostaria de saber do senhor o seguinte: o senhor sabia desse pedido feito pelo Itamaraty e, mesmo assim, tomou a iniciativa de pedir, e por quê? E se já houve resposta por parte da vice-presidente? Perfeito. Eu não tinha conhecimento do pedido feito pelo Ministério das Relações Exteriores. Inclusive, o ministro Ernesto Araújo irá ao Senado na quarta-feira para poder participar conosco de uma sessão em que expõe a política externa do Brasil nessa questão do enfrentamento da pandemia. Mas mesmo que eu soubesse dessa iniciativa do governo federal junto ao governo americano, eu insistiria na providência encaminhada à vice-presidente Kamala Harris, porque ela é a presidente do Senado dos Estados Unidos. Então, é muito natural que o presidente do Senado do Brasil busque, junto ao presidente do Senado de qualquer país, dessa vez foi dos Estados Unidos, amanhã pode ser da Coreia, ou de algum outro país que nós identifiquemos uma solução possível para o Brasil. Eu acho que isso são ações que se interagem, não se prejudicam, não se excluem, muito ao contrário. É uma ação que precisa ser coordenada, de fato. É por isso que eu tenho buscado, junto ao governo federal, junto ao presidente
presidente Arthur Lira, essa concertação de vontades para que nós possamos tomar essas ações em conjunto. Mas elas não se prejudicam. Essa súplica aos Estados Unidos é uma súplica muito sincera, humilde até, mas sem ser submissa. Por quê? Porque se há um estoque de vacinas nos Estados Unidos ainda não utilizado, porque lá não há aprovação ainda da AstraZeneca, que se possa então mandar para o Brasil e no futuro, quando nós tivermos autossuficiência de vacinas, podemos retribuir o gesto diplomático aos Estados Unidos. Então, acho que foi uma medida acertada que, repito, ela se complementa às iniciativas que o governo federal tem mostrado e esse é o nosso espírito, inclusive revelado ao longo desses 50 dias da minha gestão como presidente do Senado, de absoluta colaboração com o governo federal na aprovação da PEC emergencial, que há mais de um ano tramitava no Senado, a pedido do ministro Paulo Guedes, que é o protocolo fiscal que permitiu ter o auxílio emergencial. De sua parte, o governo federal fez a contrapartida instituindo o auxílio emergencial através da medida provisória. Contribuímos num projeto feito a várias mãos, que foi o projeto de lei 14.125 das vacinas, que permitiu, com uma autorização legislativa, o governo federal contratar com a Pfizer e a Janssen as 138 milhões de doses. Então, é um trabalho que é complementar, que precisa ser estratégico, planejado e colaborativo reciprocamente. É isso que eu tenho buscado fazer com o governo federal, com a Câmara dos Deputados, porque, repito, nós temos dois caminhos, ou da união nacional ou do caos nacional, porque nós não vamos conseguir enfrentar a pandemia desunidos. E houve resposta do governo americano, presidente? Até o presente momento eu não tive notícia da resposta, até porque estou em São Paulo, não estou em Brasília, mas amanhã já retorno aos trabalhos normais do Senado Federal e identificaremos a existência ou não da resposta. Augusto Nunes. Presidente, o senhor pode prometer agora que a reforma tributária e a reforma administrativa serão votadas no Senado neste ano? Augusto, eu não posso prometer nada que eu não possa cumprir. A reforma administrativa está na Câmara dos Deputados, eu tenho muita confiança de que a Câmara apreciará e apreciando, mandando para o Senado, nós vamos votar. Eu respondo pelo Senado. Eu tenho o compromisso do presidente Arthur Lira de que a reforma administrativa já foi para a Comissão de Constituição e Justiça, será lá aprovada, depois instituída a comissão especial e depois votada em plenário, encaminhando para o Senado. Já temos, inclusive, a relatora no Senado Federal, que será a senadora Cátia Abreu, que participou de todas as negociações da reforma administrativa numa comissão feita, ela e a professora Antônia Anastasia, para poder elaborar a reforma administrativa. Eu acho que você perguntou da reforma tributária também, se pode ter esse compromisso. A reforma tributária, Augusto, ela está numa comissão mista do Senado e da Câmara, sob a relatoria do deputado Aguinaldo Ribeiro, presidida pelo senador Roberto Rocha. Nós temos pedido muito para que haja finalização dessa comissão mista com o relatório da reforma tributária apresentado, e aí nós então tomaremos a decisão se iniciará pela Câmara ou se iniciará pelo Senado. Não há disputa nisso. Se começar pela Câmara ou se começar pelo Senado, o compromisso de cada casa, por onde comece, é de se fazer essa reforma tributária e nós vamos buscar cumprir esse cronograma nos 4 meses, depois 4 meses para outra casa. Agora, lembrando que reforma tributária, além de ser muito complexa e de divergir muito as opiniões, não há convergência sobre todos os institutos da reforma tributária, ela demanda também um pacto nacional, Augusto, que envolva o Poder Judiciário e o Poder Executivo, que tem a obrigação, ambos, de dar estabilidade e segurança jurídica àquilo que o Congresso Nacional optar como reforma tributária. Então, ao longo da discussão da reforma tributária, nós vamos trazer Executivo, trazer Judiciário, para que respeitem aquilo que o Poder Legislativo decidir como reforma tributária para o Brasil. José Maria Trindade. Presidente, logo no início aqui da sua entrevista, o senhor falou da prioridade do Congresso Nacional, que é exatamente o combate à pandemia do novo coronavírus, né? Mas disse aqui o senador Randolfo Rodrigues, que apresentou o pedido de CPI da Covid e que tem um número de assinaturas, mais de 30 assinaturas, e que o senhor não tem outra opção a não ser abrir a CPI ou mandar instalar a CPI. O senhor tem um prazo aí, já tem uma ideia de quando vai despachar o requerimento? Trindade, primeira coisa que precisa ser dita, a Comissão Parlamentar de Inquérito
é um direito da minoria, não há dúvida, já há as assinaturas suficientes, há um fato determinado, que é o problema havido no Amazonas, na cidade de Manaus, no enfrentamento da pandemia. Atribui-se, portanto, essa identificação de responsabilidade sobre o que houve em Manaus. O meu compromisso é cumprir com o regimento do Senado Federal e eu assim o farei. Nós temos uma prioridade hoje. Estão morrendo muitas pessoas no Brasil, nós estamos com dificuldade de ter insumos, oxigênio, leitos de UTI, vacinação em grande escala. Este é o nosso foco. Temos uma comissão de acompanhamento da Covid no Senado Federal em pleno funcionamento e com boas sugestões ao governo federal. E é esse o nosso propósito, de encontrar soluções. Culpados sobre os erros da pandemia, sejam quem for os culpados, serão apurados, inclusive, eventualmente, numa comissão parlamentar de inquérito. Há, no entanto, uma dificuldade clara e muito verdadeira, que digo a você e a todos os nossos ouvintes e telespectadores, que é o fato de que, com a pandemia, o funcionamento do Senado Federal se dá hoje, não pelo regimento, mas por um ato da comissão diretora que permite o funcionamento somente do plenário do Senado Federal. Inclusive, a única comissão parlamentar de inquérito que tínhamos antes de deflagrar a pandemia, era a Comissão Parlamentar de Inquérito das Fake News, que é uma comissão mista do Congresso Nacional. E ela foi suspensa por determinação e por força da pandemia. Então, mesmo que nós lêssemos o relatório, o requerimento da CPI nesse momento, nós não teríamos condição de instalar uma CPI, que não pode ser feita pelo Zoom, pelo sistema remoto, em razão de exame de documentos, inquirição de pessoas. Ela precisará ser feita presencialmente, como os demais órgãos do Senado que não estão funcionando hoje, precisam ser presencialmente. Então, por isso, eu não posso me permitir colocar dentro de uma sala para discutir CPI ou qualquer comissão temática do Senado Federal diversos senadores, serventuários, inquiridos, pessoas que serão chamadas, sob pena de agravar o problema do coronavírus. Hoje, o Senado Federal tem proibição de entrada de visitantes, há uma limitação grande de acesso ao Senado Federal, de modo que há essa questão operacional que dificulta a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito. Embora eu não vou fugir da minha percepção e eu vou manifestar ela claramente a você e a todos. Eu considero que a comissão parlamentar de inquérito é algo que pode atrapalhar esse momento da busca de soluções do enfrentamento da pandemia. Mas não será isso a principal motivação que me fará ler ou não ler o requerimento de CPI. Para você que chega agora, estamos recebendo aqui em Os Pingos nos Is o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. A próxima pergunta é de Guilherme Fiuza. Diga, Fiuza. Pois é, presidente, em relação a essa questão da fluência dos trabalhos, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados, isso foi, pelo menos, alegado nas gestões anteriores, tanto do Senado quanto da Câmara, para a pouca fluência das pautas que vinham do governo, né? Nós observamos isso. O senhor antevê alguma dificuldade por conta da crise sanitária e das restrições para o bom andamento, esse andamento que o senhor acabou de descrever das reformas administrativa e tributária? O senhor acha que essas pautas podem ser ralentadas por questões relativas a restrições sanitárias? Sim, Fiuza, pode haver sim prejuízo no processo legislativo em razão do funcionamento precário tanto da Câmara quanto do Senado. O processo legislativo é feito ouvindo a sociedade, realizando audiências públicas, permitindo que as pessoas frequentem o Senado Federal a demonstrar as suas ideias e hoje nós não temos isso no Congresso Nacional. Embora essa seja a realidade, o ano de 2020, ápice da pandemia, agora nós temos outro ápice, uma nova onda, o ano de 2020 foi um ano muito produtivo do Senado Federal, só que sem o funcionamento das comissões, da Comissão Justiça, da Comissão de Assuntos Econômicos, da Comissão de Meio Ambiente, assim vai. Todas as matérias foram levadas direto ao plenário. O único órgão do Senado que está funcionando pelo sistema, primeiro virtual, agora semipresencial e agora voltamos para o virtual em razão do agravamento da crise, é o plenário do Senado Federal. Então, algumas matérias, como foi a PEC emergencial, foi pelo sistema, indo direto para o plenário, para o sistema semipresencial, mas a PEC não passou por uma das comissões, e assim sucessivamente. Então, isso pode prejudicar, sim, algum cronograma, não por nossa vontade, mas eventualmente pode ter algum prejuízo na tramitação, mas nós estamos nos esforçando muito e a produção do Senado nesses últimos 50 dias tem sido muito boa, mas diretamente no plenário. Numa determinada semana, nós aprovamos 22 proposições legislativas, muitas delas
delas de interesse do governo, numa pauta que o governo estabeleceu como prioritário. O marco legal das startups, por exemplo, que era uma das prioridades do governo, foi aprovada. A redação final da lei de licitações, também uma prioridade do governo, foi aprovada. O PL das vacinas, a PEC emergencial, enfim, nós estamos trabalhando só com essa precariedade, infelizmente, de todas as matérias serem levadas direto ao plenário dos 81 senadores, sem passar pelas comissões. Ana Paula. Presidente, a PEC 35/2015, né, que trata sobre as alterações na escolha dos ministros do STF, através de uma lista tríplice com mandato de 10 anos, essa PEC já passou na CCJ do Senado e com parecer favorável, né? O que o senhor acha dessa PEC, já que o STF se tornou aí um assunto tão debatido na sociedade brasileira? Bom, primeiramente, Ana Paula, a pauta do Senado, ela, embora seja uma prerrogativa do presidente decidi-la, eu tenho democratizado muito no chamado colégio de líderes partidários. Os líderes levam as suas demandas, as suas preferências, há uma liderança de governo, nós criamos uma liderança de oposição para equilibrar, sob o ponto de vista democrático, as opiniões dentro do Senado Federal, há as lideranças de partidos, de blocos partidários. Então, as demandas são apresentadas pelos líderes, nós estamos formando a pauta do Senado, invariavelmente, através desse mecanismo de ouvir os líderes partidários. Essa PEC específica, que eu confesso que eu não aprofundei no conteúdo dela, eu sei que existe propostas em relação ao Supremo Tribunal Federal, essa proposta de emenda à Constituição não foi apresentada como prioridade por nenhum líder partidário, até aqui na minha gestão como presidente do Senado Federal. É natural que nós tenhamos alguma reflexão em relação ao Poder Judiciário, o próprio papel do Supremo Tribunal Federal enquanto Corte Constitucional, que deve ser o guardião da Constituição Federal. Pode-se pensar em alguma limitação de competência. Eu mesmo tenho uma proposta de emenda à Constituição que retira do Supremo Tribunal Federal a competência em matéria penal, quando se tratar de recurso extraordinário, permitindo a reserva de competência tão somente para habeas corpus em casos penais, mas essa PEC também não foi adiante. Então, há diversas ideias em relação ao Supremo Tribunal Federal que podem ser debatidas, mas, obviamente, ouvindo também os ministros da Corte, representantes do Poder Judiciário, para nós amadurecermos um modelo que seja republicano, democrático, de preservação institucional, dessa separação de poderes que deve ser muito bem observada pelo presidente do Senado. Presidente, queria ouvir um prognóstico político do senhor para a eleição presidencial do ano que vem. O senhor acha que o cenário é de polarização, conforme muitas pessoas têm sustentado, entre Lula e Bolsonaro? Vai ser esse o segundo turno? E qual candidato o senhor apoiará na eleição do ano que vem? Vitor, eu tenho o hábito e o costume, eu acho que isso já tem sido observado por todos nas entrevistas que eu dou, nos pronunciamentos que faço. Eu não fujo das perguntas, eu busco responder todas as perguntas dentro do meu conhecimento. Quando eu não sei, eu digo que eu não sei, como a Ana Paula disse agora, de aprofundar na PEC. Eu sei que ela existe, mas eu não tenho os detalhes dela, eu vou até retomar para poder saber. Então, eu não fujo de perguntas, mas essa sua pergunta, no momento que nós vivemos no Brasil, com milhares de mortes, um prognóstico muito ruim da pandemia, a vacinação ainda não se ganhou à escala que nós e o governo federal desejamos, com leitos de UTI ainda insuficientes, com problema de oxigênio, de insumo de medicação para sedação. É um problema muito crítico que eu vou pedir toda a licença a você. Eu não me permito discutir processo eleitoral, nem nacional, nem no meu estado de Minas Gerais, porque eu acho que isso não é justo com a população brasileira nesse momento, sob pena de se ter algum milímetro de dúvida em relação ao que é a intenção do presidente do Senado, que é a intenção do presidente da Câmara, que é a intenção do presidente da República em relação a esse enfrentamento. E definitivamente, de minha parte, eu posso assegurar, eu não estou pensando nem minimamente na eleição de 2022. Eu preciso passar 2021, nós brasileiros precisamos passar 2021 para poder discutir no futuro 2022. Augusto. Presidente, existe no Senado, desde o ano passado, uma proposta do senador Regufe, segundo a qual os senadores deveriam doar metade da verba de gabinete e, na íntegra, uma outra verba, que me escapa o nome agora, é um desses penduricalhos aí que apareceram já para engordar um pouco o salário das pessoas. O senhor vai botar em votação essa reforma porque ela diz que o dinheiro deve ser entregue ao combate à pandemia.
Nós temos um orçamento no Senado Federal que é aprovado anualmente. Esse orçamento serve para a manutenção do Senado Federal, para os senadores, funcionários, o funcionamento de uma casa que é fundamental para a democracia e para a edição de leis e fiscalização do Executivo. Esse é um orçamento que, de minha parte, Augusto, desde que assumi a gestão na presidência, eu não incrementei nenhum gasto novo ou que impusesse algum tipo de novidade que fizesse com que aumentássemos os gastos. Muito ao contrário. Nós temos buscado fazer os remanejamentos necessários para poder tornar a casa eficiente. O que eu puder cortar de gastos, eu assim farei. Mas nós não podemos esperar para o enfrentamento da pandemia uma medida que dependa dessa natureza, porque isso depende de ser pautado, depende de ser aprovado. Então, essa é uma construção que é um pouco longa. Na verdade, nós precisamos ter soluções imediatas para a pandemia. Mas não vou ser reticente em relação a nenhuma proposta que seja inteligente, eventualmente, para a otimização de gastos no Senado. Essa ou qualquer outra será considerada pela presidência. José Maria Trindade. Presidente, eu confesso que eu estou com uma certa expectativa na reunião marcada para esta quarta-feira, uma reunião importante do presidente Jair Bolsonaro, né, com o senhor, o presidente da Câmara, representantes do Judiciário, Ministério Público e governadores, né? Mas já existem algumas pessoas resistindo e tal. Qual é a sua expectativa? O que o senhor espera que saia desta reunião? Falam aí no pacto, eu acho essa palavra meio gasta. Mas pode mesmo sair um entendimento nacional contra o novo coronavírus? Você expressou bem, Trindade. Pacto é uma palavra meio gasta mesmo no Brasil. Mas mais do que nunca nós precisamos desse pacto. Eu tenho trabalhado com esse conceito da união o tempo inteiro. E é algo sincero. É a solução que nós temos para o Brasil. É união. E essa união passa pelo exercício da liderança do presidente Jair Bolsonaro, da colaboração dos demais poderes da República, por uma gestão eficiente do Ministério da Saúde, com uma equipe resolutiva, que possa romper obstáculos, que possa ter com o Congresso Nacional uma relação de agilidade nesse enfrentamento. Então, essa reunião é, sim, muito importante para o Brasil, porque ela vai ser, inclusive, um exemplo do que se deve fazer no enfrentamento dessa pandemia, que é todos sentarem à mesa, ouvirem-se, todas as suas reflexões, identificarmos o que de tudo isso a gente converge para a gente poder colocar em prática no Brasil. Significa que nada foi feito? Não. Muita coisa foi feita, mas o que se fez até aqui se revelou insuficiente para evitar esse caos que nós estamos enfrentando. Então, vamos refletir, vamos reconhecer que essa doença de 2021 não é a mesma doença de 2020, porque ela é muito mais grave e ela nos impõe uma mudança de paradigma, uma mudança de comportamento, uma mudança de discurso não radical, que possa fazer com que a população se seja, sobretudo, acolhida. A população seja acolhida, tenha o sentimento de que os poderes estão sentados à mesa para discutir e vão estender o braço para poder resolver o problema do cidadão brasileiro. O cidadão brasileiro está sofrido, todos nós estamos sofridos ver essa panaceia toda, esses problemas todos nós estamos enfrentando. Então, essa união ela é muito importante, seja feita com um pacto ou qualquer nome que a isso se dê, é muito importante que ela exista de maneira real e que a população possa sentir essa união dos governantes. Nosso tempo está quase terminando, presidente. Dá tempo ainda de uma última pergunta do Guilherme Fiuza. Por favor, Fiuza. Pois é, presidente, excelente essa pauta da união. Não precisamos de mais nada além do que isso, de união, para fazer o possível. Agora, vou fazer uma pergunta bem sincera ao senhor. Como o senhor vê as possibilidades de união num país em que governadores fazem política desvairadamente contra o governo federal, com essa ideia de tentar culpar o governo federal por tudo? Eu não vou dourar pílula aqui, o nosso espectador sabe do que a gente está falando. Com o Supremo Tribunal Federal fazendo política desvairada contra o governo federal e com boa parte da imprensa fazendo também política desvairada contra o governo federal. Isso não é nem uma exclusividade deste governo, eu já vi isso no Temer, até no Fernando Henrique, até no Lula. Mas como nós estamos vendo aqui, nunca vimos antes. O senhor acha que é possível, de fato, os políticos resistirem à tentação de correr para o abraço dessas manchetes, dessas televisões que tratam o presidente como genocida e realmente fazer esse pacto de união sem estigmatizar ninguém? Fiuza, a situação é muito grave, não há outro caminho
que não seja essa união, que não seja o trabalho conjunto para resolver esse problema, inclusive com governadores e prefeitos. Mas você me pergunta sobre essa politização desvairada de diversos setores. Talvez o caminho do governo federal seja demonstrar, então, que todas essas pessoas estejam erradas e que o governo federal tem compromisso com o enfrentamento da pandemia, de acordo com o isolamento social responsável, com o uso de máscara, com a higienização das mãos, com o cumprimento do cronograma de vacinas que seja sério e possível de ser cumprido, o credenciamento dos leitos de UTI, a compra de insumos no exterior, e aí entra a política do Ministério de Relações Exteriores, que tem que agir mais prontamente, de fato, para poder a gente ter essa importação, que mobiliza a indústria nacional de oxigênio para poder migrar o oxigênio produzido para os hospitais no Brasil. Essa é uma política de gestão. Então, o governo federal demonstrar que os críticos estão errados, talvez seja o grande remédio, a grande solução que nós temos para o Brasil nesse instante. Muito bem, nós ouvimos aqui o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, esteve conosco, entrevista ao vivo, exclusiva aqui em Os Pingos nos Is. Obrigado mais uma vez, viu, presidente, pela visita, pela presença aqui nos nossos estúdios. Uma boa noite ao senhor, até uma próxima. Boa noite, muito obrigado a todos.